para entregar no seu coração. Deus, Ele falou comigo neste versículo, e eu queria compartilhar com os irmãos. Você que quiser deixar a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, eu não vou falar o versículo ainda, só abra lá em 1 Samuel. Aleluia. Tem alguém feliz aqui? Coloca o tema para mim aí, pode colocar o tema. Quando aparecer você pode ler aí. Vamos todo mundo junto? 3, 2, 1. Amém por isso? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero caminhar com a igreja debaixo desse tema: melhor obedecer do que sacrificar. E em 1 Samuel, capítulo de número 15, a gente tem uma história emblemática, cheia de atitudes, só que atitudes erradas. E é disso que eu quero falar nessa noite, porque não adianta você ser cheio, mas você ser uma pessoa cheia de nada. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, abra a tua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, quem for acompanhar no telão, está aí no telão. Porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos? Vamos de novo. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? A minha versão ela vai dizer assim no finalzinho: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Escute, esta passagem, por que chegamos a essa mensagem? Por que chegamos a essa passagem? O profeta Samuel está dando algumas direção para Saul. Saul foi o rei eleito pelo povo. O povo não tinha um rei e necessitava de alguém para liderá-los. Este povo não entendeu que quem o liderava era o Senhor. E por muita aclamação do povo, por muita pedição do povo, o Senhor permite que Samuel, profeta da época, levantasse em Saul, para que Saul reinasse sobre todo o povo. O problema é que Saul começou muito bem. O seu início, a sua trajetória foi magnífica. Só que na mesma velocidade que ele começou bem, ele terminou mal. Ele foi indo mal. E quando chegamos a este versículo, o profeta Samuel está falando com ele, dando algumas direções que recebeu do Senhor, o Senhor falando com eles, e a direção para que eles, nesse contexto que nós lemos aqui, Saul recebe uma direção: vá e fere Ameleque. Você vai destruir aquele povo, e depois você vai acabar com tudo que aquele povo tem. Amém até aqui? Deus deu a direção para Saul: vai, extermine tudo, não deixe ficar nada para trás. Se você for ler o texto, vai falar de gados, bois, crianças, casas, homens, mulheres. A direção de Deus é: acabe com tudo. Quem ouve isso vai assim: pastor, meu Deus, como é que o Senhor faz isso? Você tem que entender o contexto. E o contexto, para que chegue nesse momento, quando o povo que caminhou no Egito durante 40 anos,
Eles passavam pelo Sinai, e por esse caminho, os israelitas que iam ficando para trás, os amalequitas vinham e matavam eles. Então por isso a revolta de Deus contra o povo de Amaleque. Então por isso que a direção quando chega em Saul é: vá à cidade de Amaleque e acabe com tudo, porque foi aquele povo que destruiu aqueles que não tinham condições de caminhar com a multidão, e iam ficando por último, e eles iam matando, roubando, molestando. Aí você começa a entender por que Deus dá uma direção para Saul. Eu não quero nada desse povo. Esse povo é ingrato. Esse povo é pequeno. Aí Deus dá uma direção para exterminar. É a palavra, não é o pastor que está dizendo não. É a palavra. É só você ler os textos anteriores. Saul, aniquila, cabe com tudo, e não quero que você leve nada. Os bois, os gados, os carneiros, cabe com tudo. Qual foi o erro de Saul? Ele obedeceu, mas quando chegou lá, Bia, quando ele acabou com muitos, ele começou a olhar para o gado. Nossa, desculpa a expressão que eu vou dizer, que vaca bonita, que boi forte. Ele começou a olhar, que carneiro bonito. Ele começou a olhar, e Deus tinha dado a direção para ele acabar com tudo, mas os olhos dele se engrandeceu. Aí ele quis passar um paninho. Deus, eu já acabei com tudo, né? O que custa eu separar os melhores aqui, ó? Ninguém está vendo. Esse é o problema de Saul. Ele obedece, mas ele não tem coragem de sacrificar. Não, alguém não entendeu, não é possível. Eu vou falar de novo. Tem muita gente que começa bem, tem muita gente que começa certo, mas se acostuma com a obra e começa a sacrificar errado, e começa a fazer por uma obrigação. Por isso que essa igreja, a partir do ano que vem, você vai ver a gente falar muito nisso. A gente não quer mais lidar com voluntário, a gente quer lidar com discípulos. Porque o voluntário, ele obedece, mas o discípulo, ele sacrifica. O voluntário, ele até cumpre uma escala por amor, ele até ouve a Deus, ele faz jejum, ele louva, ele busca, ele fica no estacionamento, ele fica no kids, ele atende todo mundo, ele é da intercessão, ele é instrumentista, ele é da mídias. O voluntário, ele faz porque ele está numa escala. Só que o discípulo, ele entende a necessidade da obra, e mesmo que ele tenha que fazer alguma coisa no seu particular, ele diz: será que tem alguém lá? Eu vou sacrificar o meu tempo aqui e vou lá para atender um povo. Obedecer é maravilhoso, mas sacrificar, aí a Bíblia vai dizer que Deus fica irado com essa maldade, despertou a ira de Deus, e por isso que Deus declarou ao povo de Amaleque: esse povo será destruído. E Saul tinha a oportunidade de destruir esse povo. Saul tinha a oportunidade de dar uma resposta para Deus, e aí ele vai, chega até lá, aniquila tudo. Olha o versículo, Deuteronômio 25:17, para que você entenda que está na Bíblia. Deuteronômio 25:17. Lembra-te do que te fez
Amaleque, no caminho quando saías do Egito. Como te saiu a um encontro no caminho, e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Deuteronômio vai deixar claro o que estava acontecendo. Todos aqueles que ficavam cansados pela jornada e ficavam por último, Amaleque vinha, o povo de Amaleque vinha e molestavam ele, matavam alguns deles. E não foi uma pessoa nem duas pessoas, foram 40 anos isso acontecendo. E aí chegou a vez de Saul, mas os olhos de Saul não puderam sacrificar. Saul, ele não entendeu que além de obedecer, ele também precisava sacrificar. Saul olhou o que aquele gado podia gerar para ele, e a ira de Deus se levanta contra Saul também, porque Deus vai para o profeta Samuel e diz: não tenho mais me agradado de Saul, tenho eu já preparado um novo rei segundo o meu coração. Os erros de Saul fizeram ele perder o trono. Escuta. E qual a diferença entre Saul e Davi? Davi, a Bíblia vai dizer que em uma época onde os reis deveriam sair para a guerra, Davi escolheu ficar em seu palácio, repousar. E durante uma tarde de repouso, enquanto o seu exército lutava, a Bíblia vai dizer que Davi então começa a passear pelo palácio e se depara com uma bela mulher. E ele cai com essa mulher engravida. E olha a loucura. Agora Davi está lidando com uma mulher que tem um marido e que está esperando um filho seu. Aí Davi pega o marido dessa mulher e coloca na frente de uma guerra para ele morrer. E ainda assim é considerado segundo o coração de Deus. Isso é contraditório, sim ou não? Muito contraditório. Tem pessoas que me perguntam: pastor, eu ainda não consigo entender essa passagem. Como Davi, que errava o tempo todo, que cometia erros, que fez adultério, que matou o marido de outra mulher, ainda assim era considerado segundo o coração de Deus? Eu te explico. Saul tinha o reinado, Saul tinha o poder, mas quando Deus disse que iria tirá-lo, Saul disse assim: você vai tirar a coroa de mim? Você vai tirar o meu reinado? Você vai tirar o meu castelo? Você vai tirar as minhas riquezas? Não, o que o povo vai pensar de mim? Agora olha Davi: Senhor, tira tudo, leva o reinado, leva a coroa, leva o que eu tenho, o palácio, mas não tira o teu espírito. Me arranca tudo que eu tenho, mas não tira o teu espírito de mim. Essa é a resposta para você que nunca entendeu. Saul não queria perder o que ele conquistou. Agora Davi: isso aqui não vai me levar para o céu, mas é isso aqui que vai me levar para o céu. Pode levar, pode tirar, pode dar para os pobres. Eu não quero nada disso. Só não tira teu espírito, só não tira tua presença. Ó Davi, eu sacrifico o ouro, eu sacrifico a prata, eu sacrifico tudo, mas o teu espírito não sai de mim. Essa é a diferença. E aí você escolhe. Você quer ser alguém segundo o coração de Deus, que abre mão de todas as riquezas, mas não abre mão da presença?
Ou você quer ser como Saul? Você pode até começar bem, mas se você não aprender a abrir mão daquilo que vai te afastar no futuro. Pega a passagem do filho daquele menino rico. A Bíblia diz que ele chega no Senhor e fala assim: olha, eu tenho guardado, eu tenho abençoado meus pais, eu ajudo, eu faço isso. Ele começa a dizer tudo que ele faz. O Senhor, legal, deixa tudo que tem e me segue. A Bíblia diz que naquele momento ele se entristece, o semblante dele cai. Como assim? Eu vou abrir mão de tudo que eu conquistei para seguir o Senhor? Aquele menino não entendeu o que estava acontecendo, mas o Senhor sabia que aquela riqueza iria afastar ele da presença dele lá na frente. Você não entendeu? Tem coisas que Deus está tirando da tua vida hoje. Cutuca seu irmão, fala: fica ligado, meu irmão. Tem amizades que estão indo embora hoje. Tem gente que está indo embora para não atrapalhar o teu futuro. Cara, eu tenho aprendido tanto com Deus esses últimos tempos. Eu tenho visto nas obras muitos se cansarem e desistirem. E isso em algum momento até abala o pastor. A gente fica pensativo e a gente fala para Deus: por que está acontecendo isso? E Deus, ele falou no meu coração: eu vou tirar tudo que um dia você foi dependente, para que você seja dependente de mim. Deus falou: pode até voltar, mas a sua dependência tem que ser em mim. Você entende por que algumas coisas vão embora? Alguns contratos são perdidos no meio da caminhada. Algumas portas de emprego são fechadas. Alguns relacionamentos vão embora, porque aquilo pode te afastar de Deus lá na frente. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Essa mensagem está fazendo sentido para alguém aqui? Amém. Deixa eu fluir, amém? Você vai ver Saul preocupado com o que conquistou. O que vão pensar de mim? O que vão pensar daquilo que eu conquistei? Agora eu não tenho mais. E olha que interessante, Saul continua no reinado durante um tempo ainda. E é tão forte, se você continuar lendo, você vai ver o profeta Samuel mantendo Saul no reinado, a ponto de capítulos depois o Senhor ser taxativo com Samuel e dizer assim: até quando terás dó de Saul? Até quando? Deus falando com Samuel, só você ler aqui. Porque Saul foi aquele que o povo levantou, foi aquele que o próprio profeta Samuel levantou. Imagina para Samuel: como é que eu posso dizer para o povo que aquele que eu ungi agora vai ter que ser deixado de lá? E Deus chegar ao ponto de dizer assim: até quando? Até quando vai ficar cuidando do velho, enquanto eu tenho um novo para você? Eu vou falar de novo: até quando vai ficar olhando para Saul, se eu tenho um Davi preparado para você? Até quando vai ficar costurando roupa velha, se eu tenho roupa nova para você? É Deus dizendo: eu só vou tirar e só vou dar um novo quando o velho sair. Pastor, o que? Os velhos costumes, as velhas manias, o velho eu, as suas vontades.
o seu passado. Meu irmão, se você vir para esse culto cheio de experiência do passado, você vai se frustrar. Pastor, por quê? Porque a direção de Deus é: abre mão de tudo isso. Abre mão desse passado. Não tem como eu derramar vinho novo em odre velho. Eu não vou permitir que você faça remendo em roupas. Não vai dar certo. É Deus dizendo: abre mão, deixa embora, aprende a dar tchau para algumas pessoas, aprenda, deixa embora, obedeça, não sacrifica não, obedeça a direção de Deus. Ah não, pastor, eu sou tão apegado, pastor, eu sei como foi difícil para conquistar isso aqui, pastor. Ai, pastor, tem gente que é assim. Tem gente que não consegue abrir mão. Só que qual é o problema de quando você não abre mão? É que aquilo está ocupando um espaço geográfico na sua vida, e não tem como outra coisa habitar ali, enquanto aquilo ali não sair dali. Não tem como novas direções habitarem a sua vida, enquanto as velhas ainda são prioridades para você. Está fazendo sentido para alguém? Hein? Quem quer que eu termine, diga amém. Ixi. Tô brincando, velho. Quem quer que eu continue, diga amém. Ai, ai, vocês são uma bênção na minha vida. E é legal que vocês são bem espontâneos. Nada forçado, tudo natural. Vamos voltar para o contexto aqui, ó. Ó o povo passando e os amalequitas destruindo. Aí Deus dá uma direção para um homem que tem a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mas os seus interesses estão em primeiro lugar. Quando os teus interesses estiverem em primeiro lugar, desculpa te dizer, não vai dar certo. Diga: nessa noite eu vou abrir mão dos meus interesses. A direção veio, Samuel não tomou a direção certa, quis dar um jeitinho, e brasileiro não dá jeitinho, amém? Não dá jeitinho, quis dar um jeitinho, e acabou pagando um preço alto, perdeu-se o seu reinado. Pastor, me explica, que agora eu fiquei confuso. Eu estou te dizendo que se você não aprender a obedecer a partir de hoje, se você não entender o propósito, se você não entender algumas coisas na sua vida, você vai ficar passando por dificuldades. Abre mão, desiste daquilo que está te afastando de Cristo, desiste. Quando o Senhor vai falar sobre algo novo para Samuel, o profeta, Samuel está preocupado. Eu não posso tirar Saul, só tem Saul. Diz: não tem só o Saul não, tem só Saul porque você está querendo enxergar Saul. Aí a direção vem para Samuel. Então pega agora o óleo, o chifre, eu vou te levar a uma cidade chamada Belém. Vou te levar até lá. E nesta cidade você vai encontrar um homem, uma casa de um pai que se chama Jessé, e ele tem um filho, e é este filho que eu vou ungir. Capítulo 16.
E o Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel tinha um endereço e uma casa para procurar. Tinha o nome de Davi aqui, sim ou não? Samuel tinha um endereço e uma casa para ir. Ele sabia que ele tinha que ir até Belém, e em Belém ele tinha que ir até a casa de Jessé. Só que Jessé tinha filhos, guerreiros, homens de guerra, dentre eles um menino chamado Davi, que não foi convidado para aquela reunião. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi não estava naquela reunião. Agora, qual é a loucura? Samuel fica preocupado, que ele diz: como eu posso dizer para Samuel, como que eu posso dizer para Saul que eu vou até Belém? Olha o profeta preocupado. Deus, como é que eu vou dizer para Saul que eu tenho que ir até Belém para ungir um novo rei, sendo que ele é o rei? É Bíblia, tá? Só você ler o capítulo 16. Ele fala assim: ele vai me matar. Se eu fizer isso, ele vai me matar. E a resposta de Deus é: quem disse que eu mandei você postar em algum lugar que você vai ungir um novo rei? Quem disse que eu mandei você publicar nos outdoor que você está indo ungir um novo rei? Sabe qual é o meu problema e o teu problema? É que a gente não sabe ficar de boca calada, de boca fechada. O tempo todo a gente quer dizer para todo mundo qual é o próximo passo, para onde vamos, o que vou fazer, qual é a próxima direção. Ei, aprende uma coisa nessa noite: fica quietinho. Diga para quem está do seu lado: shh. Está falando demais. Quando Deus falou com o profeta Samuel, ele não disse: poste nos outdoors da cidade que você está indo até Belém ungir o novo rei. Não, ele disse: vai. E a Bíblia diz que ele vai. Ele prepara, ele chega. E quando ele chega em Belém, o povo fica amedrontado, porque quando o profeta se movimentava, o povo olhava e o povo olhava como se fosse o próprio Deus se movimentando. O profeta entrou pela cidade. Meu Deus, e agora? Tanto que, se você ler, está na Bíblia, tá? Gente, eu estou só lendo o que está aqui. Só que está aqui. O povo fica amedrontado, a ponto de dizer assim: ei, profeta, a tua vinda é de paz? Ele diz: calma, a minha vinda é em paz. Eu só vou até a casa de um homem chamado Jessé, vou sacrificar com as suas famílias e vou embora. O povo entendia. Olha, o profeta se movimentando, é o próprio Deus andando pela cidade. Ele chega até a casa de Davi, e lá ele encontra o pai Jessé. E ali começa a ter um desfile, os filhos começam a entrar. E quando o profeta olha, ele diz: olha, esse aí é guerreiro, hein? Com certeza é esse que eu vou ungir a um novo rei. E o Senhor diz: ei, não se atente à sua aparência. Posso profetizar na tua vida? Você vai chegar em lugares que a sua estrutura, que o seu ensinamento, que a sua experiência, mesmo ela sendo avançada, você vai chegar em lugares que o próprio Deus vai te colocar lá.
O próprio Deus vai soprar o teu nome em lugares que o teu currículo não teria condições de chegar até lá. Você recebe isso aqui? Escute. Todos começam a se apresentar, e toda vez que o profeta Samuel olha e diz: é esse, é esse, é esse, e Deus diz: não é esse, não é esse, não é esse. E os filhos se acabam. Eles dizem: ei, acabou? Não tem mais ninguém? Aí Jessé: então, tem um. Que está esquecido aí, mas tem um. Mas ele é pequeno. A igreja dele é pequena. Ele é novo ainda. Tem muito para aprender. Ele é um pastor novo, ainda erra nas palavras. Ainda não tem uma dicção boa. Ele é novo na empresa, chegou agora. O seu salário é o menor daqui. Mas tem um aí, que eu deixei ele lá, no pasto, cuidando das ovelhas. E ó, Davi não estava cuidando das melhores ovelhas não, viu? Davi estava cuidando das piores, das malhadas, daquelas que ninguém queria cuidar. Jessé diz: tem um lá, eu vou mandar chamar, mas enquanto eu vou lá mandar chamar, dá uma olhadinha de novo nos meus filhos aqui. A Bíblia diz que ele manda. Chama Davi então. A Bíblia diz que Davi chega, Davi se apresenta. Quando o profeta olha, Deus na hora fala com ele. É como se Deus estivesse no céu apontando desde assim: é ele. Eu escolhi ele. Eu escolhi ela. Eu escolhi ele. É ele que eu vou usar. É ela que eu vou usar. É ele que eu quero derramar minha presença. É ela que eu quero encher da minha glória. É ele que eu quero levar para os quatro cantos dessa terra. É ele que eu quero levantar como líder dessa igreja. É ela que eu quero levantar como intercessora desta casa. É ele que eu quero colocar no grupo de louvor. É ele que eu quero levantar um evangelista dessa nação. É essa criança que eu vou usar como nunca usei antes. É você que me ouve em casa. Deus está apontando o dedo para você e dizendo: é você que eu vou te usar. É você que eu quero. É você que vai ser ungido. É você que vai ser levantado. O profeta na hora levanta, pega o óleo e ó, tome na cabeça de Davi. É você. Deus me trouxe até aqui para te ungir rei. Ó, Davi agora é o quê? Rei. Ó, da visão, encheu o peito. Davi parecia o Dan, assim, vem cá, Dan. Era Davi, só que era ruivo. Estufa o peito. Não, mas estufa o peito. Estufa o peito assim, ó, peitão de pomba. Aí, ó, Davi. Davi agora é rei. Ó, Davi andando, anda, Davi. Davi, você é rei, Davi. Davi, você é rei, Davi, ó. Sou rei, isso. Davi é rei. Vem, Davi, vem, anda, Davi. Isso. Agora Davi tem que voltar para onde? Para a luta do dia a dia, né? Mas Davi é rei. Davi foi ungido. Ó, Davi, peito estufado, olhando para cima. Agora ele está caminhando como rei, mas está indo para o pasto. Está sendo ser fiel. Recebeu uma unção, mas está indo fazer aquilo que foi incumbido dele a fazer. Mas por quê? Porque ele ama o que ele faz. Davi podia dizer: eu sou rei agora, cadê o trono? Eu sou rei. Não. Eu sou rei, mas eu vou fazer aquilo que eu amo fazer. Eu fui levantado rei, mas eu vou voltar lá para o pasto, porque eu amo cuidar das ovelhas que o Pai me deu. Tá a diferença de um voluntário para um discípulo.
O voluntário dizia: ei, eu sou rei, eu quero ir agora para o reinado, ei, agora eu mando, bora. Discípulo não. Eu me tornei rei, mas eu sei que tem um acima de mim. Eu não sou mais do que ele. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia e vou fazer com excelência. Qual é o problema disso? É que enquanto... Cadê Davi? Volta aqui, Davi. Enquanto Davi caminha Davi para lá e para cá, cuidando das ovelhas. Davi está cuidando das ovelhas, voltando lá para o pasto. Aí está o povo: e aí, Davi, você não foi ungido rei? Está voltando para o pasto? E aí, Davi, vai lá cuidar das ovelhas, você não é rei agora? Não te ungiram? Chegou na igreja, te deram liderança, mas você está fazendo o que você fazia no passado. Mas Davi está indo. Só que Davi está voltando diferente agora. Davi, ele pode ter vindo. Muito obrigado. Davi pode ter vindo como aquele que cuidava das ovelhas. Mas agora Davi está voltando como aquele que ainda vai cuidar das ovelhas. Mas agora ele entendeu: opa, eu carrego algo. Ele me ungiu para algo. Ele não me chamou ainda, mas ele me separou para algo. Davi está voltando, mas ele está entendendo: ele me chamou para algo. Eu vou continuar fazendo com excelência, eu vou continuar cuidando das ovelhas, mas eu sei que agora eu carrego algo diferente. Uma unção caiu sobre a minha vida. Podem falar o que quiser. Olha lá o crente indo para a igreja. Olha lá, fez o que fez no mundo, agora quer ir para a igreja. Aprontou no mundo, agora quer estar dentro da igreja. Olha lá, ó, bebia todas, era aquele que vivia caído na beira do bar. Agora está lá, ó, com a Bíblia embaixo do braço e indo para a igreja. Alguém conhece alguém assim? Como é que pode? Nossa, o horário hoje está bom, né? Não avança? Que lindo. Bora. Tiraram as pilhas do relógio. Ó, tá Davi voltando para o pasto. Mas eu entendi: eu estou carregando algo dentro de mim diferente. Eu não vou mais fazer como eu fazia, eu vou fazer diferente. Eu sei que eu faço por amor, mas agora eu estou carregando algo dentro de mim, e eu preciso fazer com excelência. Irmão, você pode até estar fazendo por amor, mas Deus está dizendo para você: exceda, faça mais. Entregue mais, se derrame mais. Pastor, por que isso? Porque toda vez que você se entregar e você derramar mais o Senhor vai derramar na tua vida. Não guarde para amanhã, não se preocupe com amanhã, Ele vai derramar mais na sua vida. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui, amém? Nós precisamos entender isso. Algumas coisas eu preciso abrir mão hoje do meu velho eu, as minhas velhas atitudes, os meus velhos costumes. Para Deus derramar algo novo na minha vida, eu preciso abrir mão do velho. Eu preciso deixar o velho ir embora. Mesmo Davi recebendo o que recebeu, ele voltou a cuidar e ele ficou lá. Sabe qual é a loucura? É que Deus preparou uma situação para lembrarem de Davi. Em algumas guerras, a Bíblia diz que o seu pai chama Davi e fala assim: ei, leva esse pouco de queijo para os seus irmãos. Davi agora é um Uber Eats. Está indo levar marmita para os irmãos. Diz: vai lá, leva lá para os seus irmãos. Antes dessa passagem, Davi teve experiências com Deus. Davi matou um leão, Davi matou um urso. Só que eu não quero entrar nesse ponto não. Davi agora está sendo chamado para ir até a guerra. E nessa guerra, a Bíblia vai dizer que esse povo está enfrentando uma guerra. De um lado está os filisteus, do outro lado está o povo de Israel, está esse povo para guerrear
entre eles um lago, entre eles uma distância. E a Bíblia diz que então um homem chamado Golias saía e fazia o seu ritual todos os dias. Ele declarava: um de vocês que possa guerrear contra mim, não tem nenhum de vocês que possa guerrear contra mim, nenhum. E ele fazia esse ritual todos os dias. E esse camarada era alto. A Bíblia diz que quando Davi chega, ele escuta o sermão. E ele diz: quem é esse incircunciso para falar do Deus do exército, o Deus vivo, Deus de Israel? A ponto de dizer: eu vou enfrentar ele. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu carrego. Saul naquele momento está colocando um coroa nele, está colocando o capacete, está colocando armadura, está colocando espada. Diz: olha, usa o que eu tenho. Ele diz: não, eu vou usar o que Deus me deu. Tem gente colocando ferramentas na sua mão, mas Deus está dizendo: usa o que eu te dei. O final da história você conhece. A Bíblia vai dizer que Davi vai, e ele lança com essa funda, ele lança essa pedra. E não sei se você já teve a oportunidade de ver uma galera arremessando umas pedrinhas dessas. Cara, é surreal. Primeira habilidade. Qual? Eu não assisti, mas se alguém viu, passou numa série chamada Reis. É isso? É isso? Eu vi um documentário, eu vi um cara, não sei de que país que ele era. Ele coloca um metal na frente dele e ele roda aquilo ali, ele taca, o negócio chega a fazer uma amassada tão monstruosa. Fala: rapaz, uma pedrada dessa aqui já tinha matado o camarada. Mas a pedrada não matou Golias, não. A pedrada fez Golias cair. Sabia disso? A gente fala assim: Davi tacou a pedra e matou Golias. Não, caiu. A Bíblia diz que Davi então vai até ele, sobe, ele pega a espada de Golias e arranca a cabeça dele. Diz: deixa eu pegar aqui o meu troféu. Sabia disso? Deus está te dando ferramentas para você aprender a usar o que Ele te deu. Você não vai precisar pegar emprestado. Você não vai precisar alugar de ninguém. Deus colocou ferramentas na sua mão para você usar. Aprenda nessa noite o poder que Deus está te colocando sobre as suas mãos. Você tem uma ferramenta e você precisa aprender a usá-la. Você tem que usar mais o que Deus te deu. Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Você precisa aprender a orar mais, a clamar mais, a buscar mais. Deus colocou coisas na sua mão que você precisa aprender a usar. No final da história, a gente vai ver grandes desafios que Davi foi enfrentando até chegar nesse capítulo, até chegar nessa história, até chegar na perda de Saul do seu reinado. Ei, o que é seu está guardado. O que é seu vai acontecer no tempo certo. Não se preocupe se passaram na sua frente. Ninguém passou na sua frente. Pastor, mas passaram. Fica tranquilo, descansa o teu coração. O Senhor manda dizer para corações aqui: ninguém passou na sua frente, meu irmão. Eu vou fazer no tempo certo, na hora certa. Aquilo que eu te prometi vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Apenas aprenda a esperar. Diga: eu vou aprender a esperar, mesmo que seja difícil. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha: se inscreva no canal
envie para o máximo de pessoas que você puder. Ativa o sininho de notificação. Nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui se você precisa de oração. Nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.